De volta com Cidade Alerta Sergipe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, um prazer imenso ter você aqui com a gente, viu? Vá acertando seu relógio ainda, lá fora tá claro, mas já são 6h07 da noite de hoje. Vou lembrar mais uma vez que a Mariana Sena está viajando, mas retorna amanhã. Amanhã, Mari de volta a casa aí para poder comandar o Cidade Alerta. E atenção, um serviço que está sendo realizado na ponte Aracaju-Barra está causando transtornos para motoristas. Começamos o programa de hoje falando sobre isso. Jânio Porto está lá no local e vai trazer as informações. O Jânio está até atrás dessa proteção aí, né, Jânio? Desse cercamento que foi colocado. Explique pra gente, amigo, como é que está o trânsito por aí? Pois é, Lucas, continua com grandes problemas. Primeiro que nesse horário de pico, quem sai de Aracaju com destino a Barros Coqueiros, outras cidades vizinhas, evidentemente que passam por tais problemas que é esse congestionamento. São motoristas que vêm sofrendo muito, reclamando bastante. Agora, uma coisa é bom atentar. Tem homens trabalhando ainda, pode observar. Anteriormente, eu estive no local conversando com aqueles profissionais e perguntei a eles o seguinte: quantos homens trabalham aqui diariamente? Eles responderam, isto é, fiquei sabendo que apenas 18 homens. Mas 18 homens, óbvio que isso aí talvez promova uma morosidade para a conclusão desta obra, que é a troca, então, desse equipamento. Agora, eu digo o seguinte, o que fazer, então, para adiantar? É uma obra de responsabilidade do DER, mas o DR até agora não se manifestou. De que maneira poderá contratar mais profissionais, aumentando o número de profissionais para viabilizar, acelerar a obra. Olha, aqui existe uma faixa de pedestre, veja só. Eu vou tentar passar aqui sem dar o sinal de amigo, vou tentar correr esse risco. Será que vão respeitar? Todo mundo é louco para ir para casa, ó. Observe que não param, ó. Agora sim, talvez seja por conta de estar aqui ao vivo, ver com a câmera, mas eu observei que há pouco instante que pessoas, moradores aqui do bairro industrial, da localidade, tiveram dificuldade de atravessar a faixa de pedestre porque não respeitam tão bem. É fundamental que haja uma educação também no trânsito para o trânsito. No último final de semana, um jovem foi acidentado aqui com a motocicleta. A informação que obtivemos é que ele, sabe o que fez? Burlou, porque a via, na verdade, não tem buracos. Ele foi para o lado que está havendo a manutenção. Óbvio que ele, então, promoveu um risco para a própria vida. Tentar conversar aqui com o condutor rapidamente aqui, ver se alguém fala comigo. Vem aqui, dá uma palavrinha, por gentileza. Dá uma palavrinha, por favor, rapidinho. Para chegar em casa, senhora, muito tempo para chegar em casa? Boa noite. Sim, muito tempo. Leva quanto tempo para Aracaju, Barra? Bem, no horário de pico, às vezes 45, 50 minutos. 45 a 50 minutos. Isso. E no retorno de manhã? No retorno da manhã é pior ainda. É pior. E vim de lá para cá, Onde está o maior problema? É sair Aracaju Barra ou Barra Aracaju? vice-versa, amigo, não tem como. Da Todos senhora? dois é impossível. Vanusa. Vanusa, muito obrigado. Tá aí então, ó. Ouvimos aqui a reclamação, mas o que nos chama a atenção é a importância para esta manutenção. No passado também acontecia acidentes, sabe por quê, Lucas? Porque onde está sendo feita a manutenção, existia uma saliência, isso promovia cortes de pneus, danificava pneus, acidentes também com motociclistas, ó. Aquele carro ali, ó, está em via contrária, ele não pode pegar esta via aqui para subir a ponte, é contramão. Tudo isso por conta deste problema. Agora, aqui nós convidamos hoje o Felipe, que é superintendente da SMTT de Barra dos Coqueiros, que atendeu ao nosso convite. Por favor, Felipe, por gentileza. Uma grande reclamação existe realmente com relação à saída da Barra para com Aracaju. Isso tem causado muita revolta aos condutores pela morosidade. Levam 45 minutos, Felipe. O que fazer? Até porque alguns questionam que existem profissionais de trânsito da SMTT, só que ficam parados, observando apenas quem está passando. O que fazer? O que pode ser feito para minimizar um pouco esse transtorno? Bom, boa noite, Jânio. Boa noite, Lucas, telespectadores da TV Atalaia, do Cidade Alerta. Primeira situação é importante pontuar
que a obra que está sendo realizada na ponte Construtor João Alves é uma obra do governo do estado, uma obra de responsabilidade do DER, né, e uma obra extremamente necessária, Jânio. Você pode observar que a ponte foi inaugurada no ano de 2006, são 17 anos e talvez essa seja a primeira reforma dessa magnitude. Então é muito importante, até porque há pouco tempo atrás a própria população cobrava do governo do estado uma posição com relação à reforma da ponte, porque essas ligas estavam causando muitos acidentes, né? Os carros passavam, rasgavam os pneus. Então a exigência da população fez com que o governo do estado tivesse essa posição em começar essa obra. Esse é o primeiro ponto. Agora, é evidente que nós estamos falando de uma ponte que liga o município de Aracaju com o município de Barra dos Coqueiros, que em 2006 tinha por volta de 25 mil habitantes. Hoje nós estamos com a Barra dos Coqueiros, o último censo saiu agora em janeiro, com mais de 40 mil habitantes. Então, a gente tem percebido um fluxo muito grande de veículos nos horários de pico. O crescimento populacional da Barra é assustador. E a gente está ciente de todos esses problemas e todas essas situações. Respondendo a sua pergunta com relação ao trabalho do agente, a SMTT de Barra dos Coqueiros hoje conta com 15 agentes concursados. É um concurso feito no ano de 2020. Os agentes foram nomeados agora em 2021 e 2022. E esses 15 agentes estão atuando na cidade, tentando controlar o fluxo e o trânsito do nosso município. Agora é importante dizer que esse fluxo, muitas das vezes, ele é consubstanciado pela presença maciça de veículos. Então, a atuação do agente de trânsito não necessariamente é uma atuação que caracteriza uma ação, né? A presença física do agente no momento adequado já é importante para quê? Para inibir práticas infracionais e para tomar providências mais ágeis com relação a eventuais ocorrências, ou seja, uma colisão. O agente de trânsito está ali presente, observando a situação, observando o fluxo, e ele ali, naquele momento, a partir de uma colisão, ele vai tomar as diligências cabíveis para não causar o engavetamento do trânsito, né? O engarrafamento. Então, o que a gente recomenda à população é que tente sair um pouco mais cedo de casa. A gente sabe que a ponte está com essa obra com previsão de cerca de 6 meses, né? Então a gente vai passar por esse transtorno ainda por um bom tempo. Tenho orientado isso à população, principalmente a Barra Coqueirense, que saia mais cedo de casa ou um pouco mais tarde, que evite os horários de pico, porque nós vamos ter problemas, sem dúvida nenhuma, com relação a esse engarrafamento aí de veículos. Agora, Felipe, por gentileza, continua aqui. Eu vou tentar conversar com mais condutores aqui de veículo, rapidamente, ver se a gente consegue aqui, ver se a gente consegue falar com alguém. Uma palavrinha, por gentileza? Senhor, uma palavrinha rapidinho. Esse não quer falar. Uma palavrinha rapidinho. Não quer falar nada? Uma palavrinha rapidinho aqui conosco. Tá difícil todos os dias que é horário aqui, passar por aqui? Também tem grupo passa aqui, agora tô passando aqui. Ok, então obrigado então. Bom, essa é a questão. A reclamação existe, muita dificuldade, né? Complicado. Tá aí, ó, complicado. Agora o que nos chama a atenção, sabe, Lucas, sabe, superintendente, é que o DR, no princípio, afirmou o seguinte, que ia colocar o batalhão, o batalhão de polícia rodoviária aqui, que acompanha o BPRV, para fiscalizar, né? Fazendo patrulhamento aqui sobre a ponte, inclusive, então, com radar móvel. Será que o radar móvel, nesse momento, é necessário, é importante? Ou acho que é muito mais fundamental, ao invés de multar, seria educar, orientar? Porque o momento aqui é preocupante, é de congestionamento, isso promove irritabilidade, discussões em trânsito, que isso gera um grave problema e muito risco para os condutores de veículos. Então é muito mais fundamental educar, orientar, do que multar. E é comum você descer sentido Aracaju-Barra, logo após a ponte, está uma viatura da Polícia Estadual. Mas sabe como? Com operações, com blitz. Vejamos a questão que é fundamental discutir aqui, sabe, superintendente? Com um congestionamento desse, cabe então uma operação no pé da ponte, no término da ponte? Isso promove congestionamento, não?
Sim, o que precisa ser averiguado, somente eu não tenho essa informação, né? Precisa ser averiguado com o BPRV, era o motivo da operação. Se for uma operação de fiscalização rotineira, nós entendemos que pode ser aguardado, né, uma outra oportunidade, já vista essa complexa reforma na ponte. Mas se for uma operação, por exemplo, de uma outra magnitude ou de uma outra situação mais técnica, o BPRV com certeza tem essa informação para passar para vocês. Mas quanto à situação Barra Aracaju, todas as manhãs é um problema seríssimo, mas cabe o que é? Muito mais a consciência do condutor, sair mais cedo de casa para evitar esse transtorno. Na verdade, não é só sair mais cedo de casa, Jânio. A gente tem observado, infelizmente, uma falta de educação do trânsito, né, que é uma coisa muito importante. Nós, inclusive, da SMTT da Barra, nós temos a Diretoria de Educação de Trânsito, que tenta promover algumas ações nesse sentido. Com blitz educativas, né, panfletos, essas coisas. Por quê? Porque, na verdade, a gente entende uma certa deficiência. Uma certa deficiência do sistema, né? Até quando você vai retirar sua própria CNH, você não tem o equipamento adequado, né? Falta um pouco de aparato nesse sentido para que ele possa ter mais conhecimento, inclusive, do Código de Trânsito brasileiro. Fora isso, a gente percebe muitos motoristas, talvez pela pressa, talvez pela própria falta de educação, como falei, esses motoristas acabam causando congestionamento maior no fluxo de trânsito, porque fazem ultrapassagens ilegais, porque tentam burlar, inclusive, a própria barreira da obra. Foi o que aconteceu, inclusive, com o motociclista que foi anunciado, saiu na imprensa, acho que ontem, foi anteontem, um acidente de moto. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter, primeiro de tudo, calma no trânsito, educação no trânsito, respeitar as regras de trânsito e também dar essa condição, né, do próprio fluxo de trânsito, sair um pouco mais cedo de casa, chegar um pouco, sair ou mais cedo ou mais tarde um pouquinho do horário de pico, para que não pegue esse fluxo. Importante pontuar também o carnaval, né? Vai piorar a situação. Olha, eu sou muito grato aqui à presença do superintendente da SMTT de Barra dos Coqueiros, que atendeu prontamente ao nosso convite para estar aqui, mas cabe também ao DER se manifestar. 18 homens é o número suficiente ou não promove morosidade nesta reforma? Com você, Lucas. Obrigado, viu, Jânio? Obrigado pelas informações, extremamente esclarecedor que você traz para a gente. E aqui cabe uma reflexão. Eu queria convidar você aqui a pensar nisso junto comigo. Se quiser, meu diretor, pode até dividir tela para a gente mostrar em tempo real a situação lá. Porque você viu a previsão de 6 meses para que essa obra fique pronta. Ninguém aqui está questionando a importância dela. É uma obra extremamente importante, que tem que ser feita, tem que ser realizada. Você viu o relato, tinha cidadão passando por lá com carro, com moto, que estava se acidentando, estourando pneu, furando pneu, e tem que ser resolvido, tem que fazer, não tem por onde correr. E aí você tem uma outra problemática. Barra dos Coqueiros crescendo bastante, quase dobrou de população nos últimos 10, 15 anos. Você tem Aracaju, que é uma cidade extremamente populosa também. Muitas pessoas moram na Barra, trabalham em Aracaju, tem familiar, visita. Não tem por onde correr. É um fluxo intenso de veículos concentrado em uma única via. Não tem outro caminho para Barra dos Coqueiros. Aliás, até tem, mas ninguém vai dar a volta na 101 para vir lá para o Pirambu, ninguém vai fazer isso. É muito mais longe, é melhor enfrentar o trânsito. Então, é uma obra necessária e todo mundo tem também que necessariamente passar pelo local onde a obra está acontecendo. Tem como evitar que dê congestionamento? Não tem, é impossível, só construindo outra ponte. Agora vem o ponto. 6 meses para essa obra ficar pronta? Será que não caberia realizar uma força-tarefa para acelerar essa obra? Veja, os trabalhadores estão lá pelo dia. E por que não trabalhar também durante a noite? Se você, trabalhando só pelo dia, você faz em 6 meses, trabalhando de dia à noite, você faz em 3. Pelo menos esse é o cálculo que a gente imagina, reduz pela metade o tempo. Poderia-se pensar nisso para reduzir o impacto na vida do cidadão. Eu acho que esse era o caminho. Alguma observação, meu diretor, você ia falar aqui? Perfeito. Está dado o recado e tem que ser assim. Obra pública. Muitas vezes eu passo, inclusive, aqui para que a gente possa falar de todos os setores. No centro de Aracaju, uma obrazinha pequena que faz ali de 2, 3 horas causa um transtorno gigantesco, porque o trânsito todo para ali no centro. Aquela obra, por exemplo, se é para pintar um meio-fio, alguma coisa assim, poderia ser feita à noite. Faz à noite e evita o impacto, evita o transtorno. É uma região
vital para Aracaju, para a Barra dos Coqueiros. Essa ponte ela é extremamente importante, tem que ser cuidada. Agora, lógico, o cidadão não quer ter tantos impactos, ou pelo menos ter menos impactos, é o que o cidadão quer.